Olá, tudo bem? Eu sou Fernando Rosenberg, estamos de volta com mais um Direto ao Ponto aqui na 106,9. Um grande abraço para você e nós passamos aí agora, hoje vamos falar sobre comida, alimentação, nutricionismo. Né? Tem gente, eu vou fazer a pergunta para ela, minha convidada hoje é uma convidada muito bacana, é a Francine Serafim, ela é nutricionista funcional, tem 34 anos, formada já há mais de 10 anos e sabe muito bem o que faz, né? Portanto, a gente tem que tomar cuidado com o que come, tem que tomar cuidado com o que bebe, quanto come, quanto bebe, o que come por aí afora. E é com ela que eu quero conversar nesse Direto ao Ponto, aqui nesse super podcast pela 106,9. Francine, tudo bem? Tudo. Francine, me fala um pouquinho de você, como é que você chegou à nutrição, mas antes, como é um podcast mais solto, mais descontraído, Sim. me fala um pouco da tua infância e como é que você chegou. Quem era a Francine, sabe, quando era mais nova, menina, do que a Francine gostava? Nossa, muito interessante você fazer essa pergunta, porque eu vou recordar de algo da minha infância, que eu era uma criança que eu não queria comer. Ah, Não queria comer e nem acordar cedo. Então, o meu avô, que é já falecido, Bento, ele levava R$ 1, e era em papel, nem existe mais, quem é dessa geração nem vai saber o que sim. R$ 1 para mim acordar mais cedo e para mim comer. E ver como é que é a questão do destino. Ah, você só acordava se ele pagasse R$ 1. R$ 1. Você vê que a convidada é algo fora de série. Acordava quando botava R$ 1, ela acordava. Vamos Isso. lá. Aí ele ia lá, levava para mim, oferecendo. Eu vim trazer para ti o dinheiro, mas tu vai acordar amanhã mais cedo e vai comer. Hoje tu vai almoçar. Aí eu falava, não, pode deixar que eu vou almoçar. Daí Então, eu ele não sempre entendi a história. Ele levava R$ 1 porque você não queria comer? não queria comer e nem acordar cedo. Ela conheceu desde jovem a primeira vara da infância e da juventude, a vara de marmelo, já, né? Francine, deixa eu te falar um negócio. Você está há 13 anos formada como nutricionista, é isso? Isso. Tá. Francine, direto ao ponto, nome do programa. A gente vive para comer ou come para viver? Então, isso é realmente uma frase bem importante de reflexão, né? Agora, final do ano, acho que a gente ficou só comendo, comendo, comendo e acaba não parando para pensar, né, o quanto a gente ingeriu de alimentos. Mas realmente a gente tem que parar e pensar no que estamos consumindo diariamente. Se aquele alimento ele está me nutrindo, né, está nutrindo o meu organismo, ou só são calorias vazias, porque tem muito alimento que não tem nutriente algum e só no aumento de calorias. Então, é onde que a gente tem que parar para pensar que o que a gente está consumindo diariamente está trazendo nutrientes ou é somente calorias. Francine, acho que o grande terror na mulherada é justamente essa coisa do engordar, né? Uhum. Isso tem alguma coisa a ver com endomorfo, com a forma do corpo? Tem alguma coisa a ver com essa parte toda nossa de deglutição, né, da parte do nosso sistema digestivo, a história de beber água, não pode beber água enquanto come. O que é verdade e o que é mito nessa história? Então, eu acho que vou puxar para o gancho da parte da internet, que hoje a gente vive numa sociedade que está muito a questão da estética, né? Sim, do culto ao corpo. Do culto. Então, e isso está trazendo muito a questão de doenças. Então, assim, as pessoas estão ficando muito naquela neura de querer ter aquela barriga chapada, de querer ter aquela perna muito grossa. E não é interessante, né? Todo mundo tem o seu biotipo. Mas o que a gente tem que parar... Só queria te perguntar, fala um pouquinho de biotipo para que as pessoas entendam o que é. Sim, cada um tem o seu biotipo. Então, tem pessoas que têm aquele corpo mais maçã, mais pera. Então, muitas vezes, você coloca a ideia de que quer ter um corpo que não é para você, que não é seu, né? Que não é... Então, você primeiro, é a questão do que é. Você realmente... Eu vejo que tem muitas dietas restritivas e que as pessoas começam a fazer esse tipo de dieta e não param para pensar se aquilo ali está causando um mal para o organismo dela. Então, antes da estética, pense na sua saúde. O quanto aquilo ali realmente está te fazendo bem ou não. Francine, dentro do teu conhecimento como nutricionista, me diz uma coisa, para nós e para o internauta. Qual é o grande perigo das dietas por conta própria? Ah, eu vi essa dieta na internet. Ah, a minha vizinha está fazendo essa internet. Meu vizinho está fazendo, deu certo. A famosa dieta, né? Da proteína e salada sem acompanhamento médico, sem acompanhamento de um profissional de nutrição. Onde é que está o grande perigo? E aí a gente acompanha hoje vários casos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, de anorexia por aí afora.
Onde está o perigo da dieta do vizinho pode fazer efeito para mim? Sim, eu sempre falo que cada pessoa é única. Então, a dieta do amigo não é para você. E essa questão também das dietas muito restritivas, você está diminuindo a quantidade de nutrientes que o seu organismo ele precisa, que ele necessita. Sim. Vamos colocar o exemplo da dieta da proteína e da salada. Por que essa dieta não é para todo mundo? Quando a gente ingere uma grande quantidade de proteína, você está ingerindo uma grande quantidade também de gordura saturada. Então, se você, vamos supor, tem um problema cardiovascular... Agora, ou já tem vamos colesterol... explicar para o nosso internauta, olhando para aquela câmera lá um pouquinho também, o que a gente ouve sempre assim, o pessoal fala, olha, você tem que olhar no rótulo, ver o que é sódio, o que é gordura saturada, o que é gordura trans. Explica para a gente de uma forma mais simples, por favor, para o nosso internauta. Mas, afinal, o que são esses vilões chamados gordura saturada, gordura trans, de uma forma mais didática, de uma forma simples para que o pessoal entenda? A gordura saturada nada mais é do que uma gordura que, em excesso, ela vai causar mal para o nosso organismo. Ela faz mal para o nosso organismo. Okay. Então, a gente pode estar consumindo ela, mas em pequenas quantidades, não em excesso. E a gordura trans é uma gordura que foi modificada, né? Que não é uma gordura que vem da natureza, ela é modificada. Então, é uma gordura... O nome trans, gente, é transgênico. Isso mesmo. Vira um veneno. Já foi modificado. É como se o seu organismo recebesse algo que ele não foi feito para receber. Ele não reconhece isso como um alimento. Então, esse excesso de gordura trans, não tem problema se você consumir uma vez lá outra. Eu sempre falo. Agora, diariamente, você está consumindo essa gordura trans, vai fazer mal para o seu organismo. Então, é onde a gente tem que estar evitando essa gordura. O que eu vejo é que muitas pessoas consomem grande quantidade diariamente. E daí, sim, eu sempre falo, o quanto de alimentos... Sem citar marcas, exemplos do que a gente come que é um veneno, por favor. Exemplos que a gente come? Sem citar marcas. Margarina é um veneno, por mais que aí tem muita coisa no Instagram. Mas aquele pãozinho com margarina de manhã cedo tem problema? Tem problema, que Olha a aí, margarina, tá ela muitas vezes não vai parecer ali como trans, mas ela é uma gordura hidrogenada. Então, é a mesma coisa, uma veneno. gordura... Isso. A margarina, a questão também do álcool, agora no final do ano, que também é um veneno. Os salgadinhos, né? Pois é, para os homens que estão assistindo o nosso podcast, conversando hoje com Francine Serafim, ela é nutricionista há mais de 10 anos, né? Nutricionista funcional. Aquela pergunta que eu acho que todo homem gostaria de fazer para uma nutricionista, mas às vezes não tem, né, a condição nem a chance de fazer. Afinal de contas, cerveja da barriga? Sim, o excesso de triste, álcool. Né, gente? Vamos lá. O excesso de álcool, na verdade, a gente pensa no álcool, tu tem que pensar o quê? No fígado. Então, o que é que elimina essa questão do excesso do álcool, né? Porque o álcool ele é tóxico ao nosso organismo. É o fígado que ele tem que trabalhar por muito tempo. E vai começar aquela gordurinha abdominal pelo excesso realmente dessas toxinas, pelo excesso de aumento de gordura, de calorias, porque o álcool ele é calórico. A cada 1 grama de álcool temos 7 calorias. Ele é mais calórico do que o carboidrato. 1 grama de carboidrato tem 4. Então, ele é quase que o dobro. Então, esse excesso... Ou então, se depender da fase de nutrição, do profissional de nutrição, ninguém bebe mais álcool. É aquela questão do equilíbrio. Eu sempre falo que não dá para ser muito também radical. Mas, assim, tem pessoas que bebem demais. E daí é onde que realmente não é tão interessante. Francine, nós estamos num lugar, em Jaguaruna, onde nós somos do sul de Santa Catarina, né? E temos também aí toda a questão, nós temos muitos gaúchos aqui. Sim. E a nossa tradição do sul do país é o tal do churrasco. Sim. E é o tal da costela. Sim. Né? Eu queria que você falasse, costela, afinal de contas, faz mal? Carne gordurosa, o pessoal gosta de cortar aquela carnezinha, aquela gordura com a cervejinha gelada. Aí também mora o perigo, Francine? Sim, na verdade é um conjunto, né? E daí você está misturando ali o álcool com a gordura. E daí é uma bomba para dentro do organismo. Mas, assim, se você for consumir o churrasco, o álcool e o churrasco, só tirar aquele excesso da gordura no churrasco, que tá tudo certo. Mas esses dois em conjunto, realmente é uma bomba para o nosso organismo. Eu preciso te perguntar isso como uma profissional de nutrição. Existe aí na própria internet, existe em vários lugares, medicamentos ditos milagrosos, seca a barriga, emagrece rápido, perca 15 quilos em um mês, alguma coisa assim. Essas tomadas de decisão em cima do que o digital manda, do que o fulano faz, do que o Beltrano faz,
desse perigo, né, de ter essas alimentações ou fazer uso de medicações sem um acompanhamento de um profissional médico, do nutricionista, de novo eu volto, né? Estou sendo aqui redundante, mas vamos lá. Aonde pode chegar, ou até que ponto pode chegar o perigo de se fazer um regime, uma dieta, sem um acompanhamento de um profissional? Aqueles chás milagrosos, né? Injeçãozinha na barriga, que virou mania agora. Não vou falar o nome do medicamento para a gente não ter problema, mas assim, existe fórmula mágica para se emagrecer da noite para o dia, Francine? Não existe, tudo é um processo. E essa questão dos medicamentos é muito perigoso porque realmente pode sobrecarregar o fígado, porque o fígado é onde que ele vai trabalhar mais. Então, você pode gerar uma outra doença para o seu organismo. E fora isso também, essa questão desse medicamento que é injetável, Sim. é uma modinha aí que está vindo, só que a gente tem que cuidar, porque as pessoas, elas perdem a fome e estão não consumindo alimentos nutritivos, onde elas estão perdendo saúde. Então, você tem que cuidar. Tudo tem que ter um acompanhamento com um profissional. Francine, outra coisa. Você fala, bebida é calórica. E aí vem aquela pergunta que eu tenho certeza que o Marada vai querer fazer também. Afinal de contas, o que é mais calórico? Falam que os destilados, uísque, cachaça, conhaque, por aí afora, são mais calóricos do que a cerveja. É verdade ou é mito? Não, na verdade, a questão ali das calorias, elas são poucas, são até similares. A diferença é que eu vejo, assim, que muitas vezes a cerveja, ela causa mais distensão abdominal, as pessoas, elas se sentem mais Distensão estufadas. abdominal, para os homens que estão assistindo, ela quer dizer que a barriga cresce mesmo. Né? Ficam mais estufados, enfim, por questão do glúten da cevada. Mas os destilados, a questão das calorias é quase a mesma. Muitas vezes o que acontece? A pessoa coloca um pouco mais de água, onde diminui um pouco aquela caloria ali do drink, né? E às vezes acaba consumindo mais e tendo menos caloria. Mas se a gente for ver em gramas, geralmente é a mesma quantidade de calorias. Outra coisa que virou moda agora nos últimos tempos, acredito que uns 2 anos para cá, ou talvez até menos, foi a grande lance de que agora parece que quase todo mundo, da noite para o dia, por ver que um vizinho, por ver que algum artista ou que alguém famoso na internet, a intolerância à lactose. Realmente, todo mundo é intolerante à lactose. Ela tem esse efeito todo mesmo. O que você fala para a gente fazer o exame direitinho? Que mal a intolerância à lactose? Que sinais ela pode dar, né, para que a gente possa falar sobre isso? Então, eu sou nutricionista funcional. Quando eu estudei nutrição funcional, fui mais a fundo em relação a leite e glúten. O que nós sabemos hoje, né, em relação ao leite? O leite que nós consumimos hoje não é o mesmo leite que era consumido há muito tempo atrás. Vamos pensar que hoje os animais, eles estão sendo alimentados com uma gama de agrotóxicos. Isso passa para o leite. Então, esse leite que a gente consome, ele tem mais agrotóxicos. O que muitas vezes acontece? Um paciente que chega em consultório, Fran, muitas vezes eu consumo algo que tem lactose e eu não me sinto bem. Às vezes ele nem tem intolerância à lactose. É esse intestino que está um pouquinho mais inflamado, que está ocasionando essa hipersensibilidade à lactose. Quais são os sinais do intestino inflamado? Intestino inflamado é aquele intestino muito constipado ou solto demais, Sim. muito gases, aquela pessoa que acorda com a barriga um pouquinho mais reta no final do dia já está com a barriga mais distendida. Ele é a pessoa que não consegue... A famosa flatulência. Isso, acorda, a barriga está mais retinha, no final do dia já está bem distendida. Aquela pessoa que muitas vezes está consumindo determinado alimento, que a gente vê muito hoje em exames, que é a falta de B12. As pessoas consomem carne, consomem ovos, que tem boa parte de B12, mas está com a B12 baixa. Por quê? Porque o intestino não está conseguindo absorver essa B12, é o intestino mais inflamado. Então, tem que cuidar. Um dos pontos principais que eu vejo hoje é cuidar do intestino. As pessoas têm que cuidar do intestino. Franco, como é que eu vou cuidar do meu intestino? Consumindo frutas e verduras diariamente, água e um dos pontos muito importantes, estresse. As pessoas muito estressadas... Estresse prejudica a questão da saúde do seu intestino. Então, você cuidar com seus pensamentos e a forma como você vive diariamente também pode estar inflamando o seu intestino. Francine, 2 perguntas ainda. Na verdade, assim, hoje nós temos uma outra grande gama da sociedade, dos seres humanos como um todo. Agora acabamos entrando aí na história do ou é vegano ou é crudívero. Tá. Né?
O movimento vegano, ele veio para ficar? Você acha que é uma moda? Ele realmente funciona? Que bem e que mal ele pode trazer para a pessoa que também acaba adquirindo, acaba se alimentando de uma forma vegana sem consultar alguém antes. A minha amiga, o meu amigo é vegano, eu decidi ser também, porque eu acho que é bom para a minha saúde. Todo mundo pode ser vegano? Então, na verdade, eu vejo que para esse movimento você tem que ter bastante conhecimento e tem que ter um acompanhamento com um profissional. Já tive pacientes que chegaram até mim, que são veganos, mas começaram a consumir muito carboidrato. Então, macarrão na verdade, coisas que são muito prontas, né? Mas é que não tem ovo, então eu vou consumir, mas era muita massa. Então, acaba aumentando o peso. Então, para você ser realmente vegano, vá a alimentos mais naturais. E, sim, os exames, você precisa ter um acompanhamento, principalmente da B12, ferro, para ver se está tudo em dia. Mas, até um ponto bem aqui curioso, tenho muitos pacientes veganos que a B12 estava melhor do que pacientes que não eram veganos. Por quê? Porque esse intestino estava funcionando melhor. Porque eram alimentos mais naturais. Estava com alimentos mais naturais no seu dia a dia. Francine, aproveitando aqui no Direto ao Ponto, a história da hidratação. Uns dizem, você tem que tomar 2 litros de água por dia, outros 3, outros 5, outros 8. Já ouvi gente falando na internet, aí você vê o perigo da desinformação, falando até, você precisa beber mais de 10 litros de água por dia. Afinal de contas, se tem uma quantidade exata de ingestão de água, não vamos falar líquidos, vamos falar água, né? Para que isso aconteça de uma forma saudável e não complique o funcionamento do corpo? Sim, tem um cálculo que é feito, 35 ml por quilo de peso. Mas eu sempre falo que a gente tem que ser realista. Vamos supor assim, uma pessoa... Só um pouquinho, 35 ml por quilo de peso. Tá, vamos supor uma pessoa que tem ali em torno de 100 quilos e ela tem que beber 3,5 litros, mas ela não bebe nem 1 litro por dia. Então, como é que ela vai tomar da noite para o dia ali os 3,5 litros? Então, é um processo que é aos poucos. E aí ela vai reduzindo o peso, enfim. Mas tudo aos pouquinhos. Então, não adianta a gente colocar uma meta muito grande e esse excesso também de líquido não vai fazer bem para o nosso organismo. Então, tem que ser aos poucos. Existe, afinal de contas, no seu ponto de vista como nutricionista, nós estamos falando aí hoje de bilhões de seres humanos vivendo nessa coisinha redonda, não tão mais assim infelizmente, por causa da poluição, mas o que daqui para frente pode se esperar, né, com a superpopulação do planeta? Nós estamos preparados, né, para gerar alimentação para esse povo todo? O que pode acontecer? Pode haver um colapso alimentar aí, no seu ponto de vista? Então, na verdade, a gente está com uma gama realmente muito grande, daí a gente entra nessa parte do ecossistema, da sustentabilidade. Sim. E eu vejo que hoje a indústria está muito alta, só que a gente tem que partir para os alimentos mais naturais, para dar uma equilibrada nessa... Mas aí você fala assim, vamos lá, vamos partir para os alimentos mais naturais, né? Aí quando você parte para os alimentos mais naturais, as pessoas dizem, poxa, mas... eu vou tentar comer um alimento natural, ele é natural, mas a quantidade, muitas vezes, de agrotóxico que é despejado em cima desse alimento, ele acaba não sendo tão natural assim. Onde é que está o equilíbrio dessa história? Então, na verdade, hoje a gente já tem uma gama ali de alimentos orgânicos, hoje já no mercado, só que eu sempre falo que entre um alimento, por mais que ele tenha o agrotóxico, ainda ele vai ser mais saudável do que esse alimento que tem uma gordura trans, que tem um alto índice de gordura saturada, ou açúcar, ou sal, ele ainda consegue ser um pouco. Hoje também temos os hidropônicos, que é a base da água ali, que é feita. Então, são alimentos que a gente consegue adquirir, que não tenha tanto agrotóxicos também. E a gente consegue dar uma equilibrada aí no dia a dia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre anorexia. É possível anorexia? Tá. O que leva uma pessoa a se tornar anorexica? Anorexia, para quem não sabe, é aquela história da pessoa ficar esquálida, totalmente magra de uma vez, e muitas vezes ainda forçando, né? O vômito. Tem que falar, porque é verdade, né? Quando come... Como é que a pessoa chega ao ponto da anorexia, por favor? Sim, eu vejo que essa questão da rede social, hoje em dia, né, é muito forte. Isso é uma loucura, né? E as pessoas... É uma foto que ele foi editada e as pessoas muitas vezes pensam
que muitas vezes não sabe o que a pessoa do outro lado passou para ter aquele corpo perfeito, né? Então, a gente está num momento que não sabe, que é muito imagem, que é uma imagem ali. E isso Você acha que isso é perigoso? Muito perigoso, na verdade. Há uma sociedade aí que está vindo através só da aparência. Eu digo que é a capa, né? Então, tem que cuidar do interior também, não só do exterior. E essa questão da anorexia é uma questão que a gente tem que trabalhar junto com o psicólogo também, que vai muito além da nutrição também, é muito questão de pensamento e essa distorção com a própria imagem. Cirurgia bariátrica é solução para todo mundo? Não vejo como solução. Então, essa questão do pensamento, de ter um psicólogo em conjunto, é muito importante. Muitas vezes, realmente, é a solução para casos de obesidade grau 3, obesidade severa, mas não é a solução, porque nós precisamos realmente saber o que está levando aquele alto consumo de calorias diariamente. Nós estamos falando de um mundo que está se alimentando demais, quando nós temos aí bilhões de pessoas em redor de todo o globo terrestre, mas temos também pessoas no outro ponto, né, que são totalmente pontos diferenciados, né, de pessoas que estão passando fome absoluta. Infelizmente, nós temos aí a fome no planeta. Hoje, no seu ponto de vista, a indústria alimentícia, ela teria alguma forma de tentar ajudar na forma de alimentação no planeta, para que as coisas se equilibrassem, ou a indústria do fast food, que é um perigo, do meu ponto de vista, nutricionista aqui é você. Hoje você vê aí várias e várias empresas com fast food. Fast food, para quem não sabe, né, uma linguagem americana que diz comida rápida, ou seja, você chega, são os famosos lanches. Afinal de contas, o fast food, ele é realmente uma alimentação saudável, acompanhada, aquela comida rápida? Quanto tempo a gente deveria parar para se alimentar ao meio-dia? O que fazer? Sabe? Come, bebe água junto. É certo? É errado? Não bebe? Dá umas dicas para a gente, por favor. Então, o fast food realmente sim, tem esse excesso de gordura hidrogenada e gordura trans junto, que acaba aumentando essa vida desse produto, né? Onde que isso gera muito lucro a essas indústrias, né? A esse mercado. Então, ele não é realmente um produto que deve estar consumindo diariamente, deve ser algo esporádico, não consumir diariamente. Você fala esporádico, eles falam, mas a gente na semana tem o dia do lixo, que é o dia que a gente come qualquer bobagem e se permite alguma coisa. Essa história do dia do lixo, uma vez por semana, ela é saudável? Ela é necessária? Ela é possível? Ela é legal? O que você acha? Na verdade, os meus pacientes não têm dia do lixo. O que a gente conversa? Você quer sair com sua família, pode sair, enfim, mas volta na próxima refeição pro plano. Então, não existe isso o dia inteiro ficar comendo. E eu sempre falo que nenhum alimento ele é lixo, né? Ele é um alimento. A gente não pode ver como um alimento algo como ruim. Não, o dia do lixo que só que sai da dieta, né? Sim. Sai da dieta, né? Mas que criou um nome que parece que é algo Você conhece a expressão, Sim, né? conheço. Que criou um nome parece que é algo ruim, né? Sim. Que, assim, Muito bem colocado. Que parece, eu vou sair hoje com a minha família e você já bota algo negativo naquilo, o dia do lixo. Mas você está em família, você está com amigos, como é que é algo ruim? Então, você pode ir lá, você vai para a sua vida social, faz a sua refeição, mas no outro dia você volta para o plano para ter uma alimentação mais equilibrada. Francine, pessoas estressadas, sobrecarregadas, tendem a ter um sobrepeso ou uma vida que não é saudável, né? Sempre sob a pressão do sistema, do trabalho, ela tende a comer mais? Com certeza, com certeza. As pessoas que são mais estressadas, até muitas vezes a gente vê que o sono já não é um sono reparador, que não é aquele sono de qualidade. Muitas vezes perdem noites de sono. Isso dá um desequilíbrio na nossa questão hormonal, que tem 2 hormônios que regulam a saciedade, que é a grelina e a leptina. E no outro dia sentem mais fome. Além da questão do estresse, ele aumenta cortisol, que é um hormônio que aumenta a gordura abdominal. Então, há uma liberação de substâncias inflamatórias que vão fazer mal para o nosso organismo. Essa questão do estresse e dessa sobrecarga de informações também no dia a dia está adoecendo a população. Então, a gente tem que realmente parar, eu sempre falo, os pensamentos e ser uma pessoa mais leve, né? Não se cobrar tanto, e isso é bem importante.
Como é que faz isso numa sociedade tão rápida e tão veloz? Como é que não se preocupa? Pois é. Me diga, doutora nutricionista. Então, eu vejo que muitas vezes a gente precisa de auxílio de algum profissional. No ano passado, eu entrando com adentro aqui, eu procurei uma psicóloga porque eu estava realmente nessa questão que eu precisava parar. Isso, parar e assim, as coisas estavam no automático. Já não parava, não estava mais parando. Será que isso realmente faz sentido para mim? E eu tive que parar e procurar a ajuda de alguém. Então, muitas vezes, a gente precisa parar e procurar ajuda para ver o que realmente está fazendo sentido e o que realmente não faz sentido para você e que aquilo pode estar te adoecendo. Francine, fala uma coisa. Crianças de 20 anos, 10 anos atrás... Vamos voltar aqui, 10 anos atrás. Alimentação infantil agora. Sim. 10 anos atrás e nos dias atuais. Qual é a grande diferença e quais são os grandes perigos? Então, a alimentação, eu já vejo que tem muitos pais... Falando infantil agora, né? Hoje eu já vejo que tem muitos pais que se preocupam com essa questão da alimentação. Que tem... Criança vai nutricionista também? Vai, tem bastante... No caso, Tem idade, desculpe? Tem, já começa na introdução alimentar. Ah, olha só. Na verdade, a gente já começa a cuidar da criança quando começa a cuidar da mãe, antes mesmo dela gerar, os pais, né? Porque a gente já sabe que essa questão... da criança e da genética, a gente já começa a cuidar dos pais. Pois essa é uma pergunta interessante. A criança intraútero, né? Ela ainda no útero da mãe. A mãe é interessante procurar a ajuda de uma nutricionista? Com certeza. A questão, a gente já sabe que os nutrientes que a mãe consome durante a gestação e até o paladar é influenciado da criança, pós. Então, ter essa alimentação diversificada, com ricas em nutrientes, frutas, verduras, é muito importante, até para suprir a necessidade do feto de ferro, ácido fólico, e para vir um bebê saudável. Aí, dá licença, você falou agora o podcast aqui ao vivo, vamos lá. Você falou, para vir um bebê saudável. Sim. Uma coisa importante que muita gente não acredita, que não leva a sério, mas eu acho que você, como profissional e sendo entrevistada hoje, é uma grande chance que você tem de adequar e abrir a mente, educar a mente das pessoas. Sim. Afinal, grávidas podem beber álcool e fumar? De jeito algum. Por favor, fique à vontade. De jeito algum. Na verdade, realmente passa para a placenta, né, essas substâncias. Muita gente não acredita nisso. Nossa. Né? Então, não acredita nisso. Não, e são substâncias... Hoje a gente já sabe, para vocês terem ideia, que chás não são permitidos durante a gestação. Não nem pode. Chás. O único chá... Como é que fazia antigamente a galera? Agora eu vou te perguntar isso por questão até de curiosidade. Antigamente, as parteiras, todo mundo, chá disso, chá... Ah, deu dor, toma um chá. Ah, pedra no rim, chá disso. Ah, deu dor aqui, chá disso. Dor de cabeça, chá disso. O chá, ele pode ser perigoso? Sim, na verdade, a gente já não tem estudos seguros com chás na gestação. O único chá que é seguro, que a gente sabe, que é de forma esporádica, que é para sintomas de azia, por exemplo, é o chá de gengibre, mas é de forma esporádica, que também não pode ser consumido todos os dias, e chá de frutas. O restante, então, assim, é um momento bem delicado, que precisa... Nós já sabemos também que a própria cafeína, ela passa para o paciente, então não é interessante. Você falou em cafeína, me deu o gancho, eu vou te perguntar. Existe uma quantidade exata de café por dia? Tem gente que diz, o café faz bem para o coração, o café fortalece o músculo cardíaco. Outros, o café faz mal. Afinal de contas, o café é o grande amigo ou é o vilão da história? Eu pergunto isso porque o David bebe mais ou menos 2 litros de café por dia. Então, o café, realmente, ele tem propriedades bem interessantes. Medicinais? Tem propriedades muito interessantes, até como pré-treino, ele é um excelente pré-treino. Só que em quantidades acima ali de 3 xícaras de café por dia, não é tão interessante. Você pode sobrecarregar sua adrenal, que isso gera mais indisposição, e daí a gente começa num ciclo vicioso, porque daí você para com café, quer mais café. Para com café e começa com um ciclo vicioso. Vou para uma outra pergunta. Você falou em café, tem coisa aí que alguns acham que é muito bacana e outros dizem, a grande sociedade médica diz que pode ser um perigo. Vamos lá. Energético. A taurina, como Sim. assim é dito. E afinal, tem gente aí, a garotada 10 anos atrás, 20 anos atrás, ninguém sabia o que era energético. Hoje, nada contra as fábricas de energético, por favor. Sim. É apenas um bate-papo de uma entrevista. Afinal de contas, a taurina, ela
pode ser prejudicial tomada em grande escala? Em grande escala, sim, mas eu gosto muito do aminoácido da taurina para concentração e foco, tanto que eu coloco, não energético Concentração em si, e foco. Concentração e foco. Eu coloco em suplementação diária para pacientes que precisam estudar, que estão em concurso, enfim, para ajudar nessa concentração. Ou, às vezes, demanda de trabalho maior. Mas, Francine, aí tá, a garotada sai de madrugada, né? Nós estamos perguntando aqui, gente, né? É um podcast. A garotada sai de madrugada, quando chega ali por umas 3, 4 horas da manhã, começa a bater aquela leseira. E aí começa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 energéticos numa madrugada. E daí? É demais. E você pode estar sobrecarregando o seu rim também, com essa quantidade, né, de aminoácidos, de substâncias. Fora que o energético ele tem bastante adoçantes artificiais, e isso pode ver que pessoas que tomam muito energético vão mais vezes ao banheiro. Então, isso vai sobrecarregando ali o seu organismo. Em grande quantidade não é interessante, até porque todo energético também pode ter uma quantidade pouco ali de cafeína junto, que também aumenta. O que eu vejo que a gente tem que cuidar também é que a gente já está numa sociedade que é muito ansiosa. Quando a gente tem esse excesso de substâncias que são estimulantes, aumenta essa questão da ansiedade. Então, muito estimulantes no dia a dia, aumenta mais ainda a ansiedade. Para finalizar esse podcast, agradecendo sua participação por aqui conosco, muito obrigado mesmo por dividir todo esse conhecimento. Só queria que você falasse, para finalizar um pouquinho, sobre os celíacos. Sim, os celíacos, na verdade, a gente tem que cuidar bastante, isso é um ponto bem importante. Porque agora também, como a história, né, do intolerância à lactose, agora está começando a pipocar em todos os lugares, né? O meu vizinho às vezes é celíaco, agora eu também sou. Parece que é uma coisa, claro, a gente está falando de pessoas que não são e às vezes tentam ser alguma coisa que não é. Como o celíaco, ele dá algumas... Ele dá sinais de que ele está com a doença? Como é que é? Sim, na verdade, quem é celíaco, ele tem sintomas. Ele pode ter uma constipação, pode ter, né, dores de cabeça frequentes. Só que a gente tem que cuidar para não tirar esse glúten totalmente. Você tem que ter um exame específico, faz esse exame para ver se realmente é celíaco para retirar. Por quê? Porque se você for celíaco e tirar esse glúten e for fazer o exame, pode dar um exame falso. E aí você nunca vai saber se realmente é celíaco ou não. E ficar com aqueles sintomas para o resto da vida. E gerar alguma outra doença que não é interessante para o seu organismo. Francine Serafim, quero agradecer pela sua entrevista. Muito obrigado por ter estado aqui conosco, né? A Francine Serafim conversou comigo no Direto ao Ponto. Ela é nutricionista funcional. Como eu disse no início, tem 34 anos, formada há mais de 10, né, e faz um excelente trabalho por onde quer que passe. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada também. Muito obrigado. Eu vou pedir para a Francine aguentar só um pouquinho. Voltamos aí a qualquer momento ou um próximo programa com o Direto ao Ponto, aqui pela 106,9. Grande abraço. Obrigada.